Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje e inicialmente eu espero que todos estejam bem. Pessoal, nessa nossa aula nós vamos retomar o tema das animações, não é? E trabalhar um pouquinho mais a fundo sobre aquilo que a gente já estudou na semana passada. E eu quero começar essa aula mostrando para vocês um exemplo que é até conhecido em relação ao que nós já fizemos, que é aquele exemplo da paisagem, né, onde vocês trabalharam com a localização da câmera e tudo mais. Bom, eu vou retomar quase que exatamente o mesmo exemplo, tá certo? Então eu tenho, como vocês já viram antes, uma fonte de luz, não é? Além da fonte de luz, eu tenho um height field que vai gerar aquele ambiente, não é isso? Eu tenho um plano que vai gerar a superfície da água, não é? E eu tenho uma esfera que faz o papel das nuvens, como vocês já viram antes. Correto? O que eu não mostrei para vocês, e que talvez vocês estejam perguntando agora, é: Tarcísio, e a câmera, hein? O que você fez com a câmera? Pessoal, a câmera, olha, eu escondi de vocês para explicar aos poucos. A câmera está definida aqui, olha. Então, olha, a minha câmera, ela só tem dois parâmetros. O location, né, que diz a localização dela, e o look at. No look at, eu tenho a minha câmera olhando para o ponto 0, 1,5 e 0. Ou seja, ela está olhando para 1,5 unidade acima da origem. Ok? Já no location, olha lá, ó, no location não apareceu valor algum. Por que não apareceu valor algum? Porque na minha animação de hoje nós vamos justamente trabalhar com a mudança de lugar da câmera. Ou seja, o objetivo dessa animação agora é mudar a posição da câmera ao longo do tempo, mantendo ela sempre olhando para esse mesmo ponto. Ok? Bom, só para a gente ter uma ideia, eu vou desenhar aqui. Ó. Vamos imaginar, né? Não sei se vai ficar legal o desenho, mas sei lá, né? Vamos imaginar que aqui está o meu cenário, tá certo? Isso aqui, gente, é um monte de montanha, tá? Aqui é um tanto de água. Vocês entenderam tudo isso, né? Claro. E vamos imaginar que eu estou com a minha câmera sempre olhando para esse pontinho aqui que eu estou olhando. Então esse é o meu look at, tá certo? Mas a câmera, gente, ela varia de posição. A minha câmera, vamos imaginar que de início ela está aqui, correto? E aqui ela vai olhar para esse ponto. Só que, à medida em que o tempo passa, o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que a câmera mude de posição. Ou seja, ela sai de um determinado lugar e se desloca para outro lugar, sempre olhando para esse mesmo ponto aqui. Claro, né, ela está olhando para o mesmo ponto, mas o ponto de vista dela, ou melhor dizendo, a janela de observação dela, né, eu acho que cabe melhor o tema, o nome, vamos falar assim, acho que é melhor, não é? Então eu vou ter alguma coisa, olha, parecida com isso. Antes de seguir, eu já vou mostrar a animação para vocês. Olha. O que essa minha animação vai gerar? Vai gerar isso daqui. Eu vou ficar quieto, gente, porque tem um áudio. Vou até aumentar um pouco o som do áudio, senão talvez vocês não escutem. Aumentar um pouquinho. Aí. Vou aumentar o áudio, né? Vou mostrar a animação que vai ser resultado disso. Olhem só.
Viram, gente? Então é essa animação que é gerada com esse arquivo POV e esse arquivo anim.ini que vocês estão vendo agora. Tá? Voltando aqui, olha, o meu arquivo ele se chama, o meu arquivo POV, né? Ele se chama landscape.pov, tá? No meu anim.ini eu tenho lá input file name igual landscape.pov, tá aqui, correto? A largura de cada quadro 640 pontos, a altura de cada quadro 480 pontos, final frame, o último quadro que eu tenho 1440. Isso quer dizer que eu tenho na minha animação 1440 imagens, correto? E o Cyclic Animation, embora não fosse necessário, está como 1 nesse meu arquivo, tá certo? Então foi isso que eu usei para gerar animação. Tá, mas você ainda não me mostrou como é que você criou esses valores da câmera, Tarcísio. Como que você criou isso daí? Pessoal, aqui não tem jeito, aqui entra a engenharia, tá? Então não adianta assustar, porque vocês são candidatos a engenheiro e, portanto, vocês têm que saber isso. Esses parâmetros da câmera foram gerados por este conjunto que vocês estão vendo de variáveis, tá ok? Vou tentar explicar cada uma delas, tá? Então vamos lá, olha. CanXi, CanYi, CanZi são valores iniciais. Eles mostram para a gente o ponto de partida da minha câmera. Essa variável raio vai pelo nome. Raio é o quê? É o raio da circunferência que a câmera segue. Como assim? Vou voltar aqui no meu desenho. Tá? Deixa eu voltar aqui no meu desenho. Vou limpar a tela. Tá aí. Bom, como eu falei para vocês, eu sempre olho para um mesmo ponto, correto? E a minha câmera ela vai estar aqui, que é o meu XI, YI, ZI, tá certo? Essa distância entre a câmera e o ponto é o que eu estou chamando de raio. Por que que eu estou chamando de raio? Porque eu vou fazer um movimento circular ao redor desse ponto. Tá? Então eu estou percorrendo uma circunferência ao redor desse ponto e a distância da minha câmera para esse ponto de observação é sempre o mesmo. Por isso esse raio que vai ter um valor constante. Voltando, olha, com o raio e com a posição eu calculo o ângulo da câmera. Por que que eu preciso calcular o ângulo da câmera? Voltando aqui no meu desenho esquisitão, tá? Vamos imaginar que vou traçar aqui a horizontal, tá? Nossa, que horizontal linda, credo. Vamos fazer de novo. Nossa, tá feio o negócio. Faz de conta que é uma horizontal, vai, gente, vocês entendendo. Aqui, olha, é um ângulo que o raio faz em relação àquela horizontal meia boca, e esse ângulo eu vou chamar de θ, tá certo? Então θ é esse ângulo aqui. E esse ângulo θ é justamente o que eu vou fazer variar ao longo do tempo. Ou seja, é justamente o que eu vou fazer variar aqui, olha, usando a minha variável clock. Tá certo? Então, olha, esse ângulo θ, ele vai ser o quê? O valor que ele tinha mais clock vezes alguma coisa. Ou seja, se no primeiro quadro o ângulo θ é esse, no próximo quadro, sei lá, o ângulo θ vai ser esse daqui. No próximo quadro, estou exagerando, né, gente? Mas acho que dá para entender. O próximo ângulo θ vai ser esse, tá certo? Então, imagem por imagem da minha animação, eu mudo o valor desse ângulo θ. E mudando o valor desse ângulo θ, eu desloco a minha câmera de lugar, né? E para saber a posição da minha câmera, eu uso, como vocês já estão acostumados, o tal do Pitágoras, não é isso? Então, olha, se eu sei o ângulo θ a que eu me refiro, eu consigo calcular a posição da câmera. Então, olha, para o primeiro θ, a câmera está aqui. Para o segundo θ, peraí, deu zebra.
Para o segundo θ, a câmera vai estar aqui. Para o terceiro θ, a câmera vai estar aqui. Para o quarto θ, a câmera está aqui. Para o quinto, aqui e assim por diante. Tá certo, gente? Apesar dessa rabisqueira feia, acho que dá para entender, né? Vou até fechar de tão feio que ficou. Bom, pessoal, a primeira parte que eu gostaria de mostrar para vocês é isso. Essa animação da câmera em cima da paisagem, que a gente já fez, tá? Mantendo o luquete constante e fazendo a localização da câmera variar de acordo com essas equações, conforme eu expliquei para vocês. Ok? Eu vou parar por enquanto a minha apresentação, já já eu retomo com vocês. Até breve.